destaque internacional, a noite deste domingo, né, uma nova tragédia abalando o mundo. No maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos, um homem de 64 anos matou ao menos 58 pessoas e deixou mais de 500 feridos. As vítimas estavam em um festival de música country ao ar livre em Las Vegas, quando foram surpreendidas aí por disparos realizados no 32º andar, né, do 32º andar de um hotel que fica lá em Las Vegas. E é justamente na principal rua ali da cidade. O autor dos tiros, Stephen Paddock, de 64 anos, foi encontrado morto pelos policiais. Em pronunciamento, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou em ato de pura maldade, sem citar terrorismo. Logo depois, o Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque, mas o FBI afirmou que não há evidências de participação de um grupo, né, extremista. E como eu citei aqui no início do programa, a nossa Vera Magalhães está de férias lá no Texas, a poucas horas do local do massacre, e ela mandou uma mensagem aqui para os nossos ouvintes com um relato diretamente de lá e fala aqui também para os ouvintes da Jovem Pan. Vai lá, Wilson. Oi, pessoal do 3 em 1, tudo bem? Eu tinha combinado com o Patrick de fazer esse vídeo para me despedir de vocês, porque afinal de contas, na última sexta foi o nosso programa especial de 1 ano e eu não avisei que vou sair numas breves férias e volto na semana que vem. Mas eu acordei hoje aqui em Austin, no Texas, onde eu tô, com essa notícia triste de que um atirador matou pelo menos 50 pessoas e feriu outras 500 num show de música country em Las Vegas, aqui pertinho. Pois é o ataque mais letal, o mais efetivo com armas de fogo aqui na história dos Estados Unidos. Ele era um senhor ali, estava no alto de um hotel, tinha pelo menos 4 armas, incluindo rifles à sua disposição, e foi morto aparentemente pela polícia. Ainda não tem esse esclarecimento aqui, pode ser que na hora do programa vocês já saibam melhor do que eu. Mas o país está em choque, todas as TVs só mostram isso. E coincidentemente eu estou vindo também para participar de um festival de rock, que levou muitos amigos e familiares a me mandarem mensagens logo cedo, perguntando se estava tudo bem. Tá tudo bem. Aqui em Austin acontece um festival famoso e a capital do Texas é também considerada a capital da música nos Estados Unidos. Muito triste que um maluco tenha usado uma ocasião que era para ser festiva, que era para ser de congraçamento das pessoas com a música, para perpetrar uma barbaridade dessas. Eu pergunto para vocês acham que um controle mais efetivo de armas aqui nos Estados Unidos poderia evitar tragédias como essas, ou é um infortúnio que não tem mesmo como ser previsto? Até mais e boa sorte pro Augusto, que vai ficar esses dias aí com vocês no meu lugar, tá bom? Beijo, bom programa, pessoal. Legal, e Augusto, eu já passo já para você. Vamos só primeiramente lá, já tem um chamado do nosso Carlos Andreasa. Vai lá, Andreasa, o questionamento aí da Vera logo na abertura, vai lá. Patrick Santos, arma não mata ninguém, né? Quem mata são as pessoas, né? Terroristas matam, inclusive, com o uso de caminhões. Matam com faca. Vão proibir o uso de caminhões, vão proibir o comércio de facas. É muito curioso que sempre que ocorre um episódio como esse, sobretudo nos Estados Unidos, imediatamente se inicia a discussão sobre proibição do comércio de armas, né? O corpo da vítima nem esfria, o sangue ainda está quente e esse debate toma corpo. Para mim, há método nisso, né? Ninguém se preocupou em verificar, por exemplo, que essa arma usada pelo atirador é proibida ao consumo normal do cidadão. Não é uma arma que o americano, que é defensor da sua segunda emenda, né, da segunda emenda de sua Constituição, aquela que permite o uso de armas, que o cidadão, o indivíduo tem armas para se defender, essa arma que foi usada não poderia estar nessa discussão porque ela já tem o uso controlado. É o caso, portanto, de se ver de que maneira esse senhor vagabundo, criminoso, teve acesso a esse armamento. Tem que tomar cuidado quando surge essa discussão para o controle de armas. Faça uma pesquisa junto ao povo americano e verá que ele não negocia esse direito fundamental previsto em sua Constituição. Nos Estados Unidos, em 2016, Patrick Santos, houve pouco mais de 17 mil homicídios em 2016. Evidentemente que nem todos com arma de fogo, né?
Até de repente caminhões devem entrar nessa estatística. No Brasil, onde há controle, foram 60 mil registrados, hein? Homicídios. Me parece óbvio que a discussão fica desfocada aí, mas a serviço de uma agenda. Vai lá, Augusto, o que você acha da... Eu acho que esse é um problema sem solução. Tem razão o Andreasa quando ele diz que o que mata não é a arma em si, ela é acionada por alguém. E eu acho que o terrorista solitário é incontrolável. Lamentavelmente é assim, e eles começaram a agir em cidades despreparadas para o terrorismo. São cidades turísticas, né? Nice, Barcelona, agora Las Vegas, o hotel. Como é que não percebeu que o cara estava entrando com um arsenal? Ele levou armas para a rua, para tirar armas proibidas, inclusive. Agora, é o tal negócio, eu me lembro que quando a Guerra Fria acabou, nos anos 90, ali, com a queda do Muro de Berlim e tal, eu comentei com o Paulo Francis o seguinte, olha, acho que a gente vai ter um mundo um pouco melhor, porque acabou essa Guerra Fria. Então ele disse, olha aqui, você já ouviu falar no terrorismo, no fundamentalismo islâmico? Pois agora é que vai começar, quer dizer, um outro surto de guerras religiosas, porque todas as guerras, com exceção das duas grandes guerras do século passado, foram guerras originárias de questões religiosas. Depois disso, surgiu esse terrorismo em que o sujeito vai para morrer. Então como é que você vai segurar um cara que é suicida? Ele está disposto a morrer junto, é muito difícil controlar, você tem que ter mais vigilância, melhor a segurança aqui, mas acabar com isso, não. E também acho que o controle da venda de armas, ele já existe. E você pode torná-lo mais agudo, mas não vai resolver o problema, não. Nós vamos ter de conviver com o terrorismo até o fim dos tempos. O que você acha, Marcelo Madureira? Estatisticamente falando, né, para a quantidade de armas que existem, né, nas mãos dos cidadãos americanos, essas tragédias todas, estatisticamente falando, vejam bem, elas são insignificantes, elas são lá do quartil inferior, lá é igual ao acidente de avião, né? Ocorrem milhões de voos todos os dias e eventualmente tem um acidente. Isso é praticamente um acidente. Eu tenho para mim, Augusto, que isso não foi um ataque terrorista, não. Por mais que o ISIS tenha reivindicado, né, e óbvio, num ato oportunista, para eles é ótimo, né? Eles capitalizam o pânico da população a custo zero, né? Eu acho que foi uma pessoa doente, assim como foram aqueles meninos de Columbine, que eu boto naquela tudo escola isso aí no balaio pública do no terrorismo, Colorado. Né? Mas enfim, eu acho que esse discurso do terrorismo, ele apavora a população. E o que ocorreu, na minha opinião, é muito provavelmente uma pessoa psicologicamente doente, né, num surto psicótico evidente, e saiu matando todo mundo. O que eu acho o seguinte, no Brasil, em que teoricamente o comércio de armas não é tão livre como nos Estados Unidos, muito pelo contrário, né, você tem muito mais assassinatos, tem muito mais crime, e talvez até seja mais fácil comprar armas aqui, inclusive sem nenhum controle, porque nos Estados Unidos você, para entrar numa loja e comprar armas, você tem que apresentar a carteira de motorista, que é a carteira de identidade, você tem que preencher lá uma série de papéis, sua arma é registrada, né? Faz parte da cultura americana o fato do sujeito andar armado, né? É o segundo artigo da Constituição, não é nem uma emenda, é o segundo artigo da Constituição americana, inclusive para o sujeito poder se defender do Estado, da tirania do Estado. Então, só se pode mesmo lamentar, é o fenômeno que sempre aconteceu. Tem até um filme muito bom chamado Na Mira da Morte, do Peter Bogdanovich, que é exatamente isso, um camarada fica numa tela de um drive-in com uma mira, um rifle com mira telescópica, fica matando as pessoas que estão assistindo o filme. Isso não é um problema novo na cultura americana, né? E estatisticamente falando, é aquela velha história, né? E, infelizmente, as pessoas estavam no lugar errado na hora errada.
Andreasa, sinto que você quer falar ainda sobre essa questão. Vai lá. E só lembrando, né, que pelo que disse o Andreasa, logo após o ataque, o Estado Islâmico reivindicou a autoria dos ataques, mas o FBI afirmou logo pela manhã e agora há pouco também reafirmou que não há evidências da participação desse grupo extremista. Mas vai lá você, Andreasa. Mas não haverá mesmo evidência, Patrick Santos. Essa é a própria natureza do terrorismo dos tempos atuais, né? O Madureira falou que se trata de um maluco, se trata mesmo. Todo terrorista é maluco. Acho que essa tem que ser uma base, uma base comum do nosso entendimento aqui. Político. Então, não é organizado da seguinte maneira. O sujeito não é filiado ao Estado Islâmico, nem anda com uma camisa e com um crachá. Ele é um louco, recebe orientações vagas, difundidas das formas mais variadas, aí sim, pelo Estado Islâmico, a custo zero, Madureira tem razão, uma onda permanente de estímulo a que loucos se desgarrem e botem a sua loucura em campo. É exatamente o que a gente vê. Esses ataques de um homem ou duas pessoas ou três que se levam de qualquer maneira, ou por suicídio ou mortos pela polícia, à morte. O final é sempre o mesmo. É um novo modelo de terrorismo, como disse o Augusto, cada vez mais difícil de se pegar e de se prever. Não há como controlar isso. É uma onda permanente de estímulo a ações como essa que continuarão acontecendo nos Estados Unidos e no mundo. E nós, potenciais vítimas, é que precisamos nos proteger. Façam como eu, não saiam de casa. Vai, Augusto. A questão que falta esclarecer é essa, se também esse aí estava atrás de uma das 11 mil virgens, né? Só essa é a questão a esclarecer. Ou se ele matou sem pensar nesse estímulo a mais que os malucos do Estado Islâmico levam tanto em conta. O que vocês acharam, Madu, o que você achou da própria manifestação do presidente Donald Trump? Ele falou em um ato de pura maldade, sem citar o terrorismo. Claro que isso ainda precisa de muita apuração, o próprio FBI falou, mas o que você achou da própria colocação e do presidente americano diante dessa tragédia? É uma temeridade o que eu vou dizer, mas eu acho que, por acaso, o Trump foi bastante adequado nessa manifestação. Eu acho que não dá para ser enfático, não dá para você garantir que isso foi um ato político. Um ato de terrorismo é um ato político feito de uma forma violenta, ou seja, de uma forma errada, uma manifestação política absolutamente abominável. Não creio, sinceramente, que tenha sido um ato político abominável, um ato de terrorismo. Mesmo porque, se você for apostar nisso, se você declarar enfaticamente isso, você está jogando do lado do terrorismo. O terrorismo, ele ganha na histeria das pessoas. Ele quer provocar a histeria da sociedade. Ele mata 50 e apavora 50 milhões. 500 milhões, o que for. Essa que é a questão. Então a gente não deve cair na esparrela do terrorismo. A civilização não deve cair na esparrela do terrorismo. É por isso que o ISIS reivindicou na mesma hora. Ele está ali, vou capitalizar isso para o meu lado, é claro. Né? Um senhor de 64 anos, né? Lá com cheio de problemas, sei lá o quê. Muito provavelmente, as evidências dizem, teve na Universidade do Texas, já nos anos 60, isso tem sempre nos Estados Unidos, esses serial killers, o cara vai, se arma adoidado e vai e mata um montão de gente. E não existia terrorismo islâmico nessa época, não existia nada. Entendeu? Isso acontece, são as ditas doenças psicossociais. Fazer o quê? Vamos acabar. Você tem que talvez controlar pessoas com comportamento extravagante, não sei. Hoje se controla tudo, né? É quase impossível você usar mais o serviço de inteligência, só isso. Você tende a abrandar o fenômeno, mas não vai conseguir eliminar, não. Ô Andreasa, vai você sobre a colocação do Trump, falando um ato de pura maldade. Eu acho que foi uma manifestação prudente, como deve ser, logo após o fato em si. Não há nada muito a destacar a esse respeito. Eu não tenho preconceito com Donald Trump, então eu espero o sujeito falar, eu ouço o que ele diz e analiso cada coisa à sua vez, e discordo do meu querido Marcelo Madureira sobre a natureza política de um ato terrorista. Eu acho que um ato de terrorista não é político, muito pelo contrário, ele é exatamente a negação da essência da atividade política, que é a negociação, né? É isso. Bom, gente,
questionamento sobre esse tema ou podemos virar Vamos continuar então. Só para lembrar, o Andreasa, o von Clausewitz já falou no século XIX, no início, né, que a guerra é a diplomacia por outros meios. Então, é um ato político sim, Andreasa. Por mais que a gente não queira, acaba sendo. Andreasa. E guerra não é terrorismo, hein, Madu? É bom separar as coisas, né? Guerra é uma declaração, você declara guerra e o seu inimigo está consciente da guerra, há uma honra na guerra. Terrorismo não, é outra coisa. A guerra do Vietnã jamais foi declarada. Os Estados Unidos nunca declarou guerra ao Vietnã. O fenômeno do terrorismo, eu acho que é uma completa deformação, é uma maluquice, não há como tratar de outra maneira. Porque o sujeito acha que todos nós somos infiéis e, portanto, merecedores da pena de morte. Um sujeito que pensa assim, ele é absolutamente intratável. Só a Dilma Rousseff propôs que se fizesse algum tipo de negociação com o Estado Islâmico. Eu até achei boa a ideia desde que ela fizesse parte da delegação negociadora, né? Porque ela ia ver como é que os métodos que eles usam são heterodoxos. Acho que é um fenômeno do nosso tempo, que nega a política, sim, e que é um tumor que não há como extirpar completamente. Esse é que é o problema. Vamos conviver com ele da maneira possível.